Nessa videoaula, vamos ver um pouquinho sobre o ML. Bom, definindo o ML, né, é uma linguagem unificada de modelagem. Então, não se trata de modelo de desenvolvimento de software. Né? A gente não está tratando aqui, a gente não vai desenvolver nada com relação ao software. Né? Tem o papel de auxiliar de forma visual o projeto, a etapa de projeto de software. Então, permite visualização em diagramas. Então, é o software, é a ideia do software, porém, a gente não vai desenvolver o software com ML. A gente vai diagramar o software com quais diagramas a gente precisar, né, que o ML oferece para a gente, que o modelo oferece para a gente. Mas a gente vai utilizar qual né, que seja interessante para o projeto, para fazer de forma visual toda a ideia do software. Então, apoia a prática de engenharia de software orientada a objetos. Então, aqui a gente já está definindo, né, basicamente, que a gente vai trabalhar a engenharia de software, né, a prática de projeto de engenharia de software orientada a objetos. Então, não define por si só como o trabalho de desenvolvimento de software deve ser desenvolvido. Né? Então, não vai ser como desenvolveremos o software. Né? Então, a gente vai só fazer uma ideia, só de forma visual, estabelecer todas as regras né, do nosso software e depois vai para a etapa de desenvolvimento. Daí, a UML não está ligado né, a nenhuma linguagem. Né? A gente não vai estabelecer nenhuma linguagem aqui. Então, possui diagramas usados em combinação com a finalidade de obter todas as visibilidades do sistema. Então, a gente vai estabelecer todas as visibilidades de funcionalidades, né, de acordo com o diagrama que a gente precisar, mas a gente vai combinar esses diagramas para obter todas as possibilidades que a gente tem no software. Então, esses diagramas, eles são divididos em estruturais e comportamentais. Como diagramas estruturais, nós temos o de classe, né, que aí um enfoque, ele tem um enfoque para a gente aqui, né, nesse curso, né, a gente vai utilizar basicamente o diagrama de classes, é fundamental e é mais utilizado, né, é o conjunto de classes com seus atributos e relacionamentos entre essas classes. Então, a gente vai focar depois no nosso projeto mais nesse diagrama de classe. Tem o diagrama de objetos. Nós temos o diagrama de componentes também, que é associado à linguagem, com finalidade de indicar os componentes do software e seus relacionamentos. O diagrama de implantação, temos o diagrama de pacotes, o diagrama de estrutura. Né? Esses são os diagramas estruturais. Os comportamentais, aí nós temos o de caso de uso. Também, ele é geral e informal. Né? Ele é mais um diagrama do lado solicitante, para a gente explicar né, para quem traz o problema, né, para ser desenvolvido, para ser modelado, a gente consegue, com esse diagrama, de uma forma bem visual, explicar né, todo o processo de interação dentro do sistema. Tem o diagrama de máquina de estados, tem o diagrama de atividades, o diagrama de interação, aí ele subdivide em de sequência, de geral de interação, de comunicação e de tempo. Né? Então, nós temos aí né, uma gama de modelos. Né? Então, nós temos todas né, as ideias dos diagramas aí, mas eu gosto mais dessa imagem que aqui traz para a gente né, o que cada um, né, onde cada diagrama origina né, a ideia dele, né, de onde vem a ideia de cada diagrama. Então, aqui nós temos né, os diagramas estruturais e os diagramas de comportamento. Estruturais do lado da esquerda e comportamento do lado da direita. Então, nós temos ali o diagrama de classe nos estruturais, diagrama de caso de uso no comportamental, sendo que o diagrama comportamental de caso de uso, ele tem ali as ideias, né? Tem uma herança, ele carrega uma herança do diagrama de classes. Né? A mesma coisa acontece com diagrama de modelo, com diagrama de pacote, né? Acontece com outros diagramas aí. Mas essa é uma ideia geral né, dos diagramas da UML. Bom, aqui tem uma figura né, do diagrama de classes, né, como que ele que funciona. Né? Então, aqui nós temos as classes com as propriedades, os relacionamentos. Isso é só uma ideia né, de como fica
um diagrama de classe. Depois a gente vai desenvolver alguns diagramas, vai ficar mais claro isso para a gente. Então, nesse contexto, né, do diagrama de classe, né, que é o nosso enfoque maior, nós temos a classe, né, ela divide em três partes, né? É o que identifica aquela classe, geralmente é o nome dela, né? Os atributos, né, que são as características que os objetos originados dessa classe irão possuir, e os métodos, que são os comportamentos que os objetos originados dessa classe também irão possuir. Então, um exemplo aqui daquela classe do carro vista no vídeo anterior. Então, nós temos o carro, o nome da classe, a identificação da classe. Depois, no retângulo do meio, nós temos os atributos. E depois, no último retângulo de baixo, nós temos os métodos, né, que são os comportamentos. Os atributos, né, o que são os atributos? É o estado de um objeto, então é dado por valores de atributos, e eles também podem ser as ligações que esses objetos têm com outros. Então, as ligações também, elas são consideradas, né, elas são criadas como os atributos. Todos os objetos de uma classe são caracterizados pelos mesmos atributos, mas eles como são de instâncias diferentes, eles podem assumir valores diferentes. É como eu falei no carro, né? Então, todos os objetos do tipo carro têm aqueles atributos que estão definidos na classe. Porém, os valores que eles têm, eles são definidos a nível de instância, na hora que eu crio o objeto. Aí que eu falo que um é ano 2020, outro é ano 2019 e assim sucessivamente. O mesmo atributo pode ter valores diferentes, né? De objeto para objeto. Atributos são definidos ao nível de classe, enquanto que os valores deles são definidos ao nível de objeto. Então, eu defino que um carro vai ter um atributo do tipo inteiro, né, chamado ano. Mas no nível de classe eu defino isso. No nível de objeto eu defino que o atributo ano do carro é 2020, o valor dele, né? Então, eu tenho a nível de classe e a nível de objeto. Então, uma classe não deve ter dois atributos com o mesmo nome, né? Assim como a gente não tem duas variáveis numa linguagem estruturada com o mesmo nome. E os nomes dos atributos não estão definidos em OML, podendo-se usar da linguagem de implementação. Né? Os nomes aqui com relação ao tipo, tá? De dados também. Então, assim, se eu estou definindo a string nesse formato, possivelmente eu posso estar desenvolvendo o ML aqui, esse diagrama, para uma implementação depois em C++, tá? Se eu estiver utilizando Java, eu poderia utilizar string com S maiúsculo, né? Mas isso não vem ao caso no momento. Então, eu tenho aqui o compartimento de atributos, eu tenho aqui a classe, né? O nome da classe. Aqui eu tenho o nome do atributo, o tipo de dados, e se eu tenho o valor inicial. Esse valor inicial é um valor que o objeto vai ter, né, a nível de objeto, esse valor caso ele não seja, em caso de omissão, né? Eu não peguei lá pessoa.peso e coloquei um valor. Então, se eu não coloquei em nível de objeto, o atributo peso de pessoa vai ter 75. Só para isso, né, que ele serve esse valor inicial por omissão. Bom, e nós temos também os atributos estáticos, né? Esses sim são atributos de nível de classe, né? Quando ele for um atributo estático. Então, o atributo estático ele tem um único valor para todas as instâncias, tá? Então, assim, ele não precisa de instância. Eu não preciso de ir lá na instância. Por exemplo, aqui eu tenho, né, uma classe chamada gato e um atributo estático, né, que é o total de gatos. E aqui eu coloquei 0 nesse atributo estático, né? Toda vez que eu implementar um objeto do tipo gato, eu posso, sem um objeto em si, sem utilizar a instância do objeto, eu posso acessar esse atributo estático. Então, eu não preciso de instância. Eu posso vir aqui, ó, como está a classe, ponto, e acessar o atributo estático. É a única forma que eu tenho para acessar sem a instância se o atributo for estático. Eu acesso ele direto pela classe. E não são variáveis globais. É importante a gente diferenciar, né? Que na programação
estruturada, no paradigma estruturado, a gente tem o conceito da variável global, aquela que todos os métodos, as funções, no caso, né, têm acesso, e quando eu altero o valor dela dentro de uma função, ela permanece alterado para outra função. Então, embora seja bem parecido com a ideia, ela não pode ser tratada como variável global, né? Então, aqui, um atributo estático para a gente, ele é um atributo que eu posso acessá-lo independente de ter uma instância ou não. Ele é a nível de classe. Bom, e os métodos? Os métodos também, assim como os atributos, eles podem ser a nível de instância ou a nível de classe, né? Se for a nível de instância, é o comportamento invocável de um objeto. É modelado por operações, né? É aquilo que o objeto pode executar. Lembra lá do carro? Eu posso vender naquele modelo que nós estávamos discutindo, eu posso vender um carro. Eu tenho um método vender do carro. Então, isso isso é invocável, né? É uma operação que eu posso realizar com aquele objeto. Então, uma operação é algo que você pode pedir para fazer a um objeto de uma classe. Objetos da mesma classe têm as mesmas operações, porém, essas operações elas podem ser realizadas de forma diferente, porque elas podem levar em consideração os valores dos atributos que nós vimos anteriormente. Então, dependendo dos valores dos atributos, as operações podem ser executadas de forma diferente. Mas todos os objetos de uma classe, eles têm, né, os mesmos métodos. Operações são definidas ao nível da classe, enquanto que a invocação dessa operação é definida a nível de objeto. É no objeto que eu invoco uma classe. Então, métodos de instância é o princípio de encapsulamento, acesso e alteração do estado interno do objeto, valores de atributos e ligações controlados por operações. Aqui a gente tem esse padrão POJO, né, que são uns métodos bacanas, né, para a gente ter nas classes, porque, como eu já falei no vídeo anterior, não é uma boa prática que os nossos atributos sejam públicos. Então, meus atributos sendo privados, eu posso ter a necessidade de implementar esse padrão de gets e sets para acessar esses atributos privados, sendo que esses métodos eles são públicos. Então, eu posso proteger o acesso direto a um atributo e dar o acesso a esse atributo com dois métodos, um get e um set. O que eu ganho com isso? Eu ganho que eu posso tratar essa informação, né, na hora de colocar essa informação dentro do atributo, ou eu posso dar um tratamento diferente também na hora de retornar com essa informação por um método, né? Também, ao invés de acessar direto e jogar na saída padrão que eu estiver utilizando no meu programa, eu posso acessar com esse método get aqui, ó, e esse método get ele vai dar um tratamento e jogar para mim de uma forma bacana para eu ver esse atributo. O método set eu posso tratar na entrada da informação dentro desse atributo. Isso para não permitir um acesso direto, tá? Isso já é uma forma de encapsular, né, os meus objetos das minhas classes. Então, nas classes que representam objetos do mundo real, é mais comum definir responsabilidades em vez de operações, né? No método, o nome do método é sempre em minúsculo, né? Sendo que se eu tiver um nome composto por mais palavras, a primeira letra das demais palavras a gente utiliza maiúsculo nessa letra. Lembrando que isso não interfere no funcionamento, né? Isso é uma boa prática para que os nossos atributos, os nossos métodos, né, fiquem padronizados, né? Assim como os atributos também, né? Os atributos também a gente define com essa mesma regra, né? Com essa mesma lógica. O nome do atributo em minúsculo, se tiver a palavra composto por mais palavras, a primeira letra é maiúscula das demais palavras. Então aqui eu tenho dois exemplos, né? Eu tenho aqui uma classe círculo, aí aqui na classe círculo eu tenho 3 atributos, e eu tenho os métodos de acesso para esses atributos, né, que podem na implementação serem privados. Então eu tenho get set para o centro, get set para o centro y, get set para o raio. Aí além disso eu tenho mais duas operações aqui, que é calcular a área e calcular o perímetro. Outra classe, né, para criar objetos do tipo aluno.
Então eu tenho aqui nome, prova e trabalho, né? São três atributos, né? Para acesso não direto a esses atributos, eu tenho um get e um set para cada um dos atributos. E ainda tenho, né, um outro método média, para calcular a média, e outro método para ver se esse aluno está aprovado ou não. Né? Então, são formas, né, modelos, né, de classes já completas. E esses métodos eles podem ser também estáticos. Né? Uma operação ou um método estático não é invocado para um objeto específico da classe. Né? Ele não tem uma instância da classe para invocar o método. Não é visível pela instância. É como se eu tivesse um método que ele só pode ser usado dentro, né, para operações que são executadas dentro do próprio objeto. Eu não consigo invocar. Né? Eu não tenho lá, por exemplo, uma chamada para esse método. Né? Eu não consigo fazer uma chamada para esse método. Né? Aqui eu tenho um modelinho, né, de um método estático. Esse método estático aqui, ele são similares a funções na programação estruturada. Porque a função eu não chamo pelo objeto, né, se eu tivesse um objeto. Né. Então, eu teria que chamar a função e passar o objeto como parâmetro. No caso do método, eu chamo o objeto, ponto, o método. Né? E aqui a gente não tem, né, com esse método estático, essa possibilidade. Então, por isso que ele é parecido com a ideia de função da programação estruturada. Tá? Então, essa é a ideia. O método estático é um método que não é invocável pelo objeto. Se você usar o static import também, você pode usar os métodos estáticos sem referenciar o nome da classe. Né? Então, aqui um exemplo, né? Eu tenho a classe math.max, aí eu tenho um método max. Né? Se eu utilizar o import lá na linguagem, lá na programação, se eu importar ele como estático, eu não tenho a necessidade de chamar a classe aqui para acessar o método. Então, essa aqui é só uma facilidade também, tá? Só uma ideia de facilidade. A gente vai ver depois que a gente importa algumas bibliotecas para ter acesso a alguns métodos para que a gente não precise ficar desenvolvendo tudo, né? Algumas coisas já estão prontas. Exemplo disso é a classe math, que tem alguns métodos matemáticos. Bom, e a visibilidade? Também princípio do encapsulamento, né? Esconder todos os detalhes de implementação que não interessam aos utilizadores da classe, né? Ao desenvolvedor. Então, permite alterar a representação do estado sem afetar clientes, né? Permite validar alterações de estado. Então, a gente tem, basicamente, vamos trabalhar, né, com 3 visibilidades. A pública, que é visível por todos, né, assim como a maioria dos métodos são. Privado, que é visível só por operações da mesma classe, assim como a maioria dos atributos são. E protegido, que é visível por todas as operações da própria classe e subclasse. Aí no caso aqui, quando a gente está utilizando a herança. Então a gente vai ver essa visibilidade quando a gente estiver implementando classes com herança. Então agora aqui o mesmo exemplo dado lá atrás, né? Só que com a anotação, né, da visibilidade da UML para as classes, né? No caso aqui o diagrama de classe. Então, aqui eu tenho 2 classes, né, as mesmas, só que agora eu tenho aqui que os atributos são privados, esse menos aqui antes do nome. E os métodos, nesse caso, todos são públicos, que são o mais aqui antes do nome. Aqui eu tenho privados, atributos, públicos, métodos. Nesse caso, não temos protegido, porque a gente não tem o exemplo aqui, né, com herança. Só faria sentido, né, se tivesse com herança.